Feliz dia! E se você tá cansado desse tempo, dessas coisas que andam acontecendo aqui no mundo, dentro de você, tem rolado aí dentro uma revolta, um sentimento de vingança. Ai, meu Deus, o que eu faço com isso? Esse vídeo é para você. Aqui é o canal Multiversos, eu sou Lúcia Vilela e vamos junto, né? Mas antes, ativa o sininho, se inscreva, dê o seu like, compartilhe. Por que que eu tô falando disso, né? Porque raras vezes a gente tem esclarecimento sobre essa questão da vingança. E a vingança, ela é um aspecto que a gente chama de justiça, mas que na realidade não está ajustando nada, né? O sentimento de vingança, ele tem uma base muito mais complexa do que você imagina, né? Muitas vezes você foi ferido, né? Um valor seu, né? Foi quebrado, foi desonrado, né? Foi atacado, foi machucado. Algo em você dói profundamente, né? Então, muitas vezes isso nos remete àquelas situações em que você estava aberto para alguém que ia cuidar de você e na realidade aconteceu o contrário, você foi ferido por essa pessoa. Às vezes é sutilmente, às vezes é fisicamente, né? É muito claramente. E essas memórias não existem só em você, elas vêm passando, né, nas gerações. Se a gente pega questões, né, de brigas religiosas, territoriais, entre países, né, isso fica muito acirrado. Mas, no fundo, o que existe são seres humanos que passaram por um momento de intensa dor, de muita perda. E isso levanta, né, aquela questão da rede italiana, né, olho por olho, dente por dente. Mas tem coisas que a gente não pode fazer isso explicitamente, né? Então se instala dentro, né, de nós uma questão que é mais sutil, né, que é aquela vingança disfarçada, aquela vingança por tabela, né, é aquele sentimento assim, nossa, o outro se ferrou e você fica com prazer ligada a isso, esperando, cozinhando isso dentro de você para que isso se manifeste, né, para que aquela pessoa específica, né, tenha um problema que cause nela muito desconforto, muita dor. Isso é a vingança. E ela pode estar instalada aí na sua família, né? Aquelas palavras grosseiras que a gente fala, ai, bem feito, sabe assim? Isso é uma vingança disfarçada e às vezes não tão disfarçada, né? Onde, assim, o sabor, né, pela crueldade se manifesta. Então, aqui é onde crueldade e vingança estão juntas, né? E a crueldade, ela é um estágio piorado da tal da vingança, né? Porque eu, eu, eu me renovo, eu fico bem, né? Quando o outro tá ali e eu faço com ele o que eu bem entendo. Isso se chama controle, né? E às vezes, para ter esse controle, eu preciso manipular o outro e deixar ele assim num estado muito complicado, de não ter como sair da situação. E isso gera muita questão dentro das nossas famílias, né? Porque eu quero ser livre, mas como que eu posso ser livre se eu tô preso nesse lugar aonde o outro tem que se ferrar? Eu fico junto com ele. O que as pessoas não entendem é isso, né? Que o sentimento de vingança ele prende você e o outro no mesmo lugar. Ah, não, não é assim não, imagina. Eu aqui passei por todo esse processo, eu querer que ele passe pela mesma dor,
Então, passar pela mesma dor vai curar você? Vai curar o outro? Né? Porque o seu sentimento fica aí, ó, cozinhando. E às vezes leva tempo para que isso aconteça. E nesse tempo você está perdendo qualidade de vida, porque tem uma parte sua tão grande focada naquele lugar, destilando, né, essa coisa, contaminando você. O que você não percebe é que a nossa consciência, ela tem mecanismos que nós, muitas vezes, acionamos quando tem isso dentro de nós, né? Então, assim, não é às claras isso que eu tô falando, porque você assumir que você é uma pessoa vingativa, o outro não vai querer ficar perto de você, né? Porque isso diz do que você é e que isso é ameaçador. Então, toda essa questão da vingança fica no subplano. Para você conter isso no subplano, o que que você vai fazer? Você vai pôr uma máscara de bonzinho, de alegrinho, né? De que as coisas vão fazer isso ou vão fazer aquilo. Não é explícito, né? Tem pessoas que conseguem fazer isso, mas pagam um preço alto por esse sentimento, né? A gente vê isso em muitos filmes, né? Esse sentimento de vingança, fica estimulando isso nas pessoas, né? Ao invés da cura emocional. Não que tem pessoas que não precisem ser resgatadas. Eu não estou falando de casos extremos, estou falando disso que acontece aí na tua família, com você, né? Esse sentimento, o meu chefe fez isso, eu vou me vingar dele, né? Isso vai corroendo por dentro. É difícil falar dessas coisas justamente por isso, né? A gente não quer ter consciência de como que isso está entranhado dentro de nós nas mínimas coisas. Nós não passamos por uma educação emocional, nós passamos por um processo de contenção e negação emocional. Você dizer o que acontece dentro de você é visto como não muito educado e as pessoas não sabem muito o que fazer com isso. Hoje talvez tenha melhorado um tico, mas o julgamento e a crítica é muito grande, né? Nós vivemos de aparências, todo mundo põe uns negocinhos assim, não é? E você vive de aparência. Por que que eu não posso assumir meus cabelos, minhas rugas, minhas manchas, minha vida expressa no meu corpo? Então, isso está acontecendo aí no seu dia a dia. E essa camada de vingança, e quando mais aprimorada de crueldade, né? A crueldade é assim, o outro machuca, eu tenho prazer no outro se machucando, o outro se ferrando, né? Aí você se sente assim, nossa, fui vingada, sente prazer. Olha isso, não sente prazer pela vida, sente prazer quando o outro tá sofrendo, né? Se alguém chega para você, nossa, você viu? O outro caiu de moto, machucou a perna e aquele outro ficou rindo. Você vai achar horrível, mas você sente isso quando aquela pessoa específica se ferra, né? Então a nossa consciência aponta isso, mesmo que você não faça esse raciocínio assim na hora, a nossa consciência sempre fica ali, nossa, isso não é o correto, isso não é assim. Tem algo errado, mas as pessoas não podem saber. E você guarda. A questão é que esse sentimento ocultado, né, de vingança, de crueldade, essas faixas assim disso, elas vão trazendo para você sabotagens. Como que é que eu, com toda essa questão interna, esse lado escuro que eu não posso contar para ninguém, mereço alguém bom na minha vida? Então você não acha ninguém. Como que eu, com isso dentro de mim, vou conseguir ter mais dinheiro? Porque assim, eu não sou boa. E aí eu fico falando que eu sou boa e eu quero ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, aquilo que te prende é esse lugar.
E aí você faz um esforço danado, né, para melhorar, faz curso, faz um monte de coisa, mas esse ponto específico não foi liberado. E assumir que nós temos esse lugar dentro de nós exige coragem. Coragem de você se olhar, né? Essa escuridão que tem dentro de você. Não tem nada errado você ter esse sentimento. O problema é você não contar para você que ele existe, que tem todas essas derivações e você se perdoar por estar sentindo tudo isso. Isso são camadas muito profundas de nós. E estamos no momento crucial, né, dessas questões, porque tem muita informação vindo à tona, tem muita questão vindo à tona, e isso gera um sentimento ruim dentro de nós. Eu fui enganado, né? Eu fui aviltado, eu me submeti a um monte de coisas que eu não precisava, né? Como assim? Isso é possível? Então, é possível porque esse sentimento acaba sendo manifesto por alguém. E é preciso que você entenda que nós também temos um tanto disso em graus. Tem gente que vai escalando, né? E nesse processo de escalar, e machuca quem tá do lado, e machuca filho, e machuca mãe, machuca pai, isso gera uma ferida grande em nós. É difícil, é um assunto difícil. A vingança, ela não traz vida, pelo contrário, né? A justiça, ela exige um outro grau, que você veja o outro, que o outro veja você, né? Tem esse ajuste. Muitas vezes, aquele que está do outro lado tá nesse lugar que eu estou descrevendo e ele pode ter dificuldade, né? Em perceber esses graus de vingança e crueldade dentro dele. Não quer dizer que ele não tem que passar por essa justiça humana, mas esse sentimento cultivado, né, de se vingar, disfarçado de justiça, tem que ser olhado, né? Justiça é ajustar, é o que é bom para todos. Então, você levou um filho meu, né, por N motivos, você foi lá e meu filho perdeu a vida por um ato de um terceiro, essa dor, mesmo que o outro faça X coisas, é sua, né? Esse ajuste dessa dor tem uma parte que está no outro, dele reconhecer o que ele fez, mas tem uma que é sua, né? E essa paz interna não é o outro que vai dar, é você que vai ter que buscar, né? Então, esse ajuste é necessário porque se eu estou com raiva, se eu estou no sentimento de vingança, não vai ter justiça, vai ter vingança de novo, né? O outro de lá já tá na crueldade e eu aqui tô na vingança, a gente não tá diferente. E é aí que as coisas complicam, né? Porque se eu não vejo o outro e o outro não me vê, como que a gente vai ajustar as coisas? Isso se perpetua. É por isso que a gente não entende guerras, né, que continuam e continuam e continuam. É porque ninguém se vê, né? Ninguém abre mão, né? Ninguém olha para o outro e vê o outro, e vê a dor dos dois. Tem sempre uma história. A gente vê filmes que o narrador, né, foca no bandido e a gente acompanha o bandido e torce por bandido. É o certo? Eu não sei, mas é uma forma de enxergar. E por que eu torço por ele? Porque eu acompanho. E se tiver as duas perspectivas, quem que eu vou acompanhar? Como que vai ser isso? Né? Se tiver a narrativa dos dois lados igualmente, na mesma proporção, para quem que eu vou torcer?
Não tem ganhador. Todo mundo tá perdendo nessa história da vingança. Todos estão perdendo, porque todos estão juntos no mesmo processo. Tem a ponta A e a ponta B, e elas estão coligadas pela mesma situação, pela mesma coisa. E não pense só nisso, né? Pense no seu dia a dia. Se você quer escalar na sua profissão e você tem esse sentimento, você vai se sabotar. Porque você tem um lugar dentro de você que não permite que você vá um passo além, porque tem essa escuridão para ser olhada. Ah, tem gente que tem tudo isso, a gente descobre depois. A pessoa sabe, ela conta para ela. Ela é consciente. Não quer dizer que ela está correta, mas a consciência, né, desse lugar. E às vezes, esse sentimento, né, de vingança, esse sentimento de crueldade, né, ele é com a pessoa próxima. Durante muitos anos eu tive que olhar para um lugar que eu desejava, a morte do meu pai, né? E quanta dor envolvida nisso. Então, eu não me afinava com ele. Até que eu fui amadurecendo. Isso não foi de um dia para o outro, foi bastante tempo, né? Porque tinham camadas e camadas familiares, né? Camadas e camadas históricas, tinham camadas de outras vidas. Então precisou de um bom tempo para eu chegar num lugar onde o meu coração abriu. E é disso que eu tô falando, né? De você ser capaz de reconhecer que um lugar seu aí precisa de cuidado, que tem muita coisa escondida dentro dele, que você não se deu conta, mas que tá aí, ó, vazando esse cheiro ruim por muitas situações, um relacionamento, um trabalho, uma vocação, né? É fácil? Não, não é fácil, mas ficar com isso, esse veneno circulando, também traz doença, e a gente fala, nossa, fulano é uma pessoa tão boa e tem câncer, a gente não sabe o que ele reprime, a gente não sabe o que ele nega, a gente não sabe todas as questões, né? Tudo que está envolvido nesse processo, porque sempre tem uma causa e ela é pertinente a você. Ah, tem o problema lá da contaminação que o governo fez. Por que você estava nesse lugar, né? Sempre tem essa pergunta, as pessoas não gostam quando volta, né? As perguntas para elas, a gente prefere fugir, isso faz parte, né? Porque atrás tem uma dor grande. E isso, gente, vocês vão ouvir muito. Cada um tem o seu pedaço, não adianta você esconder atrás. Hoje em dia tá tudo muito escancarado, por isso que eu tô falando disso. Eu precisei refletir algum tempo para poder falar dessa questão, né? Porque não agrada mesmo as pessoas a gente falar a verdade, né? E o quanto de verdade você suporta ouvir, né? Tem coisas que estão tão explícitas, tão na cara, e você fica com aquilo que te convém. E aí depois reclama que você foi enganado, reclama porque você não prestou atenção, reclama porque ninguém te disse, mas tá na sua cara. Isso precisa ser revisto, né? Coisas que estão assim tão presentes em você que você nega, né? Tá insatisfeito, tá infeliz. Comece por aí, observa isso. Desde quando? Como que é? Onde nasceu? Teve um fato que desencadeou isso ou não? É a sua vida, né? Se você tem muita dificuldade para esses reconhecimentos, ou para assumir essas coisas, ou para fazer essas reflexões, tudo bem, mas comece por algum lugar, né? Essa honestidade é fundamental para que as nossas vidas ganhem um outro lugar. Pode não ser gostoso no primeiro momento, mas é libertador,
né? E a liberdade, ela vem à medida que a gente vai arrancando essas roupas que não somos nós, essas dores que não somos nós. Porque a vingança, a crueldade, ou seja, qualquer outro sentimento que você esteja sentindo, não é você. Você é outra coisa que você ainda não se permitiu. Aí você fala, nossa, tá um vazio, nossa, tem uma coisa esquisita. Porque você mesmo, enquanto essência, tá perdida dentro desse lugar. E a vingança contribui muitíssimo, porque a gente tem que esconder ela lá no porão do porão do porão do porão do porão. A crueldade fica lá junto, aqueles sentimentos mais fedidos, feios, né? Então, para ir nesse lugar e limpar, vai por camada, mas saiba que existe esse fio até lá. E que ele fica, ó, trazendo um cheirinho assim, debaixo das coisas, né? Para nós conseguirmos dar um próximo passo nesse momento, né? Em relação à humanidade, temos que ter mais honestidade em relação a isso. Plutão vai estar em Aquário muitos anos, 20 anos. E durante todo esse processo, nós vamos olhar que essas camadas de prisões internas vão ser trazidas à tona das mais variadas formas. A informação pode vir de fora, como vocês forem enganados, a informação vem de dentro, porque todos nós temos a capacidade de ver. E às vezes a gente não quer ver aquilo que está diante dos nossos olhos, porque implica em assumir que você fez parte do processo, né? Isso às vezes dói mais. Nossa, eu me permiti ser enganado. Alguma coisa me dizia que isso não estava bom, mas eu me permiti ser enganado, né? Quando algo fizer isso com você, mexe assim, nossa, aqui tem alguma coisa errada, fica com a informação. Não joga fora. Observa. À medida que você vai observando, você vai trazendo mais energia para essa questão. Ela vai abrir mais para você, ela vai trazer a resposta. Mas você tem que sustentar, querer saber. São coisas simples do seu dia a dia, né? Conhece uma pessoa, nossa, sei alguma coisa errada. Continua observando. Não se precipita. Vá colhendo mais informações. O universo vai trazer, né? Quando você foca assim, eu quero saber. Aí você fica com aquele negócio, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa estranha aqui. Me mostra o que é. Peça ao universo, me esclarece. Traz clareza para mim sobre tal coisa. Vai chegar a informação. Aguarda. Às vezes demora um pouquinho até o universo organizar para a informação chegar. Mas verá. Faz o teste, depois vem aqui, ó, e me conta. Me conta se é difícil ouvir dessas coisas. Faça perguntas. Eu estou aqui para você também. É um processo onde você participa e eu também. Vamos juntos limpar o nosso coração, porque ele é amor, ele é luz e é ele que vai fazer toda a diferença na nossa vida, no planeta, no mundo. Vamos juntos. Beijo.